Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a partida entre Amazonas versus Operário. Partida essa que terminou com a vitória da Onça Pintada por 2-1. E assim, né, pessoal, eu tinha feito o pós-jogo, né, gravado, na verdade, o pós-jogo, só que ficou sem áudio. Aí eu tive que praticamente refazer, né? Tô fazendo novamente aqui esse espécie de pós-jogo, né, no dia seguinte, já que ontem eu fiz bem tarde, aí não ia dar tempo, né, de refazer o vídeo, ia dar trabalho, enfim. Então eu preferi realmente fazer no dia seguinte, né, da partida essa que a gente transmitiu aqui no canal. Então, antes da gente comentar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que puder ajudar o canal, deixando o like e também se inscrevendo aqui no canal. A gente tem uma meta de chegarmos a 600 inscritos, então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então juntos a gente vai conseguir bater essa tão sonhada meta de 600 inscritos aqui no canal Amazon Futebol FC. Dito isso, também não esqueço de acionar o sininho de notificação, tá bom? Para você não perder nenhuma novidade daqui do canal. Beleza, agora sim, dito isso, vamos aqui falar um pouco sobre a partida. E assim, né, pessoal, vamos lá. O jogo ontem foi bem fraco tecnicamente, tá bom? Foi uma partida em alguns momentos até sonolenta, assim pode dizer, mas valeu pelos 3 pontos, né? O Amazonas venceu, conseguiu 3 pontos esses fundamentais para a equipe entrar de fato na briga aí pelo G4. A equipe, se não me engano, está a 4 pontos, né, do Sport, que é o quarto colocado nesse exato momento, né? Ainda tem que ver como vai ficar a questão das outras partidas, mas o fato é que o Amazonas realmente está fazendo uma boa campanha, né? Uma boa campanha na Série B, já com essa vitória afasta mais aquele perigo de ficar ali rondando a zona do rebaixamento e já começa a sonhar com o G4, né? Com um possível acesso para a Série A, o que seria fantástico. Mas assim, vamos lá comentar sobre o jogo em si. Jogo em si que conferir. O Amazonas ontem não jogou nada. Foi uma partida bem fraca. Tanto o Amazonas como o Operário não jogaram nada ontem, essa é a verdade. O primeiro tempo foi bem fraco. Praticamente o Amazonas só teve o pênalti e uma jogada e um chute ali que não foi tão bem efetuado, mas fora isso não teve mais nada, né? Lance do pênalti. Sinceramente pra mim, quando eu olhei o lance, né, ali na narração, a primórdio, né, primeiramente eu pensei que não tinha sido pênalti. Lance rápido, o Matheus Serafim dominou a bola ali perto da grande área, girou pra cima do Jaci, né, jogador da equipe do Operário, e já ia rumo ali em direção ao gol. Só que o Jaci, para não perder a viagem, ele pegou e puxou o jogador da equipe do Amazonas. Inclusive, se vocês pegar o replay, dá pra ver que o calção, né, na verdade a camisa, né, do Matheus Serafim estica, né. Então você vê claramente que tem um puxão. Aí eu até fiquei na dúvida quando eu revi o replay, se esse puxão é o suficiente para poder derrubar o Serafim ou não. E o árbitro foi lá, conferir lá no monitor, né, do VAR, e confirmou o pênalti. Eu olhando o replay, pra mim, eu também achei pênalti, então eu concordei com o árbitro. Então, pra mim foi pênalti claro em cima do Serafim. Beleza. Foi lá o Sassá, cobrou bem, estou no canto ali do goleiro da equipe do Operário, que quase que defendeu. A bola ainda bateu na mão dele, só que ele não teve força suficiente para poder espalmar a bola para fora do gol, né? Acabou batendo na mão dele e entrou por fundo das redes, e assim a equipe do Amazonas conseguia fazer o seu primeiro gol na partida. Depois disso, o Amazonas não fez mais nada assim de interessante no primeiro tempo. O Operário, por sua vez, também não estava jogando bem, errando muitos passes, parece que a equipe estava muito nervosa e não conseguia, assim, de fato, levar perigo ao gol da equipe do Amazonas. Mas mesmo assim, estava começando a gostar da partida, estava começando a chegar de forma mais frequente ao campo de ataque, e numa jogada, né, uma bobeada da zaga da equipe do Amazonas, o Operário conseguiu achar ali um jogador ali pelo lado esquerdo de ataque, fez o cruzamento rasteiro ali praticamente para o meio da grande área, onde o atacante da equipe do Operário foi lá, chutou rasteiro, né? A bola ainda passou por baixo do corpo do Marcão e acabou indo por fundo da rede, e assim a equipe do Operário fazer o gol de empate. E ali, né, eu pensei, poxa, é o mesmo roteiro de sempre que a gente vem acompanhando das partidas do Amazonas dentro de casa. O Amazonas joga bem, ontem não jogou bem, mas joga bem, consegue fazer o pra cá, depois recua e pega o gol de empate, e muitas vezes pega o gol da virada. Então muitas vezes o Amazonas tem a parte sob seu controle, só que, sabe, às vezes deixa de jogar, faz o gol, praticamente deixa de jogar. E ontem parecia que o roteiro estava indo pro mesmo final das outras partidas, que a equipe do Amazonas perdeu pontos de forma boba dentro de casa. Beleza, veio o segundo tempo, o Amazonas
tendo a necessidade também, partir um pouco mais pra frente. Só que tem um detalhe, né? Inclusive eu falei isso na narração. O Amazonas estava muito lento ontem, muito lento mesmo. Sabe, não soube muito bem aproveitar a velocidade do Serafim nem do Enio, que são jogadores rápidos, habilidosos. Não soube explorar bem essa velocidade. O time estava muito lento, muito devagar, sabe? Eu não sei se era o calor realmente estava escaldante, né? Muito calor em Manaus ontem, e não só ontem, né? Vários dias aí tem feito muito calor. E eu não sei se isso de algum fato realmente atrapalhou, né? A performance dos jogadores aqui do Amazonas. O Operário também estava muito mal também ontem, né? Foi errando muitos passes, não construía nada. Mas o segundo tempo foi horroroso do Operário, né? Mas assim, também o segundo tempo do Amazonas também foi bem fraco, até a expulsão. A expulsão do Maxwell pode ser questionável, mas a verdade é o seguinte: ele cometeu uma falta, se não me engano, no Ezequiel, uma falta para cartão amarelo, a qual recebeu. Eu não lembro se ele já tinha recebido o cartão amarelo anteriormente, acho que não. Só que o fato é que ele foi lá reclamar com o árbitro. Ele foi lá ficar xingando o árbitro, ficou ali pressionando o árbitro, dizendo que não foi falta, não sei o que. E o juiz pegou e puxou o cartão vermelho e expulsou ele, né? Deu o segundo cartão amarelo e expulsou ali o Maxwell. E assim, né? Depois disso, praticamente o Operário recuou, né? Recuou ali, tentou segurar o pra cá o máximo que pôde, mas não conseguiu, né? O Amazonas estava bem mal, né? O Amazonas não conseguia levar de fato perigo. Tinha uma outra jogada ali do Matheus Serafim, que pra mim foi o melhor jogador da equipe do Amazonas na partida. Inclusive ele pegou a bola ali, teve uma jogada que conseguiu driblar, chutou de fora da área no cantinho, mas o chute não foi tão potente assim e o goleiro da equipe do Operário fez a defesa. E assim, deixa eu só comentar também sobre esse negócio da expulsão. Cara, seguinte, o jogador tem que ter o seguinte: quando o juiz marca uma falta, não adianta o cara ficar lá em cima pressionando o árbitro, xingando o árbitro, que o árbitro não vai voltar atrás. Pegue e joga a bola, filho. Esquece. Marcou a falta, eu sei que muitas vezes indigna, causa revolta, alguns lances, né, em que o árbitro erra, mas beleza, segue a vida. Você ficar reclamando com o árbitro não vai adiantar nada, ele não vai voltar atrás. É tipo você discutir com mulher. Você não vai ter razão. Você sempre vai perder na discussão. Então segue a vida, porque aí você acaba pegando um cartão bobo. E o que aconteceu com o Marcos foi isso, né? Recebeu um cartão acertadamente por conta de realmente de pegar e ter feito uma falta forte para cima do Ezequiel, mas depois disso pegou um cartão bobo por reclamação. Então o jogador de futebol tem que aprender isso. Não adianta ficar em cima do árbitro, porque o árbitro não vai voltar atrás. O árbitro só volta atrás se o VAR chamar ele e ele vê ali e realmente vê que ele está errado. Ou então for alguma marcação errada, de impedimento, de falta, enfim. Aí ele volta atrás. Mas jogador em cima, ficar ali pressionando o árbitro, ele não vai voltar atrás. Então assim, o fato é que depois da expulsão o Amazonas melhorou bastante, né? Até com o jogador a mais. Só que o Amazonas estava muito na base do, sabe, vamos todo mundo pro ataque, ver o que acontece. Sabe, tava desesperado para poder buscar o gol. E assim, eu sei que o resultado era ruim, o empate pro Amazonas era ruim, assim como o empate era ruim pro Operário, mas o Operário tava jogando fora de casa, então um empatezinho já era algum negócio para a equipe do Operário. Mas pro Amazonas seria muito ruim o empate. Mas assim, a equipe não pode se atirar de qualquer forma pro campo de ataque. Me lembro muito a partida entre Flamengo e Vasco, em que o Flamengo se atirou de forma assim meio que desordenada lá pro campo de ataque e deixou, como o Silvio Luiz falava, né, o saudoso Silvio Luiz, a cozinha totalmente ali bagunçada. E o Amazonas quase que pega gols assim no contra-ataque, né? Teve uma jogada ali da equipe do Operário que saiu no contra-ataque, né? O ataque daqui da Amazonas acabou sendo mal sucedido. E aí veio o contra-ataque rápido, veio um passe e ficou dois jogadores da equipe do Operário contra um zagueiro da equipe do Amazonas. Só que a sorte do Amazonas é que o jogador da equipe do Operário acabou errando o cruzamento, né? Ele podia ter tocado rasteiro ali, porque o jogador estava livre, leve e solto ali para poder ir em direção do gol do Marcão, mas não, ele tentou fazer o cruzamento, será que ele tentou fazer? E acabou jogando nas mãos do Marcão. E assim a equipe do Amazonas acabou se safando. Mas mesmo assim, o Amazonas tem que ter cuidado com essas, sabe, com essas atitudes de pegar e se mandar de qualquer forma pro campo de ataque. Porque tem que atacar? Tem, mas tem que ser de forma organizada, sabe? Com tática, não assim de uma forma desorganizada. O Fabiano e também o Ezequiel, no segundo tempo entrou o Renan Castro, sabe, tava muito avançado, tava praticamente virando pontas ali.
E só tava ali no campo de defesa somente o Alvarinho, que tava resguardando ali a defesa daqui do Amazonas. Mas somente um jogador. Cadê os restantes da defesa? Sabe? Então o time vai de qualquer forma pro ataque e acaba pegando muitas vezes gols bobos. Que eu já vi a equipe do Amazonas pegar. Muito por causa do desespero, né? Vai todo mundo em busca do gol da vitória, mas esquece a defesa. E aquela coisa. Mais vale um pontinho pra conta, né? Um pontinho na classificação do que 3 pontos voando. O Amazonas naquele momento estava empatando, estava conseguindo um pontinho. É ruim? Sim, porque estava jogando dentro de casa. Mas mesmo assim, seria pior se a equipe tivesse pegado o segundo gol. Aí seria praticamente nenhum ponto, né? Zeradinho. Ia ficar zerado dentro de casa. Então o Amazonas também tem que ter um pouco de cabeça para poder realmente atacar de forma ordenada, não de forma desesperada como foi ali contra a equipe do Operário. Mas no final deu certo. Veio um cruzamento ali pelo lado direito de ataque lá para a ponta esquerda, a qual o Matheus Serafim dominou e invadiu a grande área, chutou cruzado e acabou vencendo o goleiro da equipe do Operário. Eu acho que o goleiro pensou que o Serafim ia fazer o cruzamento, né? Tanto que ele não pulou na bola, ele tipo que escorregou ali e olhou ali a bola passando por ele e indo pro gol. Mas foi uma boa jogada do Matheus Serafim, como falei, foi o melhor jogador da partida, na minha opinião, do Amazonas, né? Para mim realmente o Matheus Serafim foi um cara realmente que destoou dos demais nessa partida. Ah, e uma outra coisa também que eu tenho que comentar é sobre o Marcão, tá bom? O Marcão, ele é um ótimo goleiro. Eu acho um goleiro bom, né? Não, ótimo, acho que é exagero, né? Ótimo é exagero meu. Mas assim, eu acho que ele é um bom goleiro. Tem muitos momentos que ele salva demais a equipe do Amazonas, né? Já defendeu pênalti, já salvou bolas realmente milagrosas e que iriam pro gol. Então o Marcão consegue salvar muito. Ele ganhou a titularidade ali do Edson Madden, fez por merecimento, né? Só que, cara, tem momentos que ele dá umas paçocadas que é inacreditável. Ontem ele quase que pega um frangaço, né? Se a bola tivesse ido pro gol e ele tivesse ali no gol, ele tinha pegado um frangaço e o Amazonas tinha pegado no gol ali, sabe? Um gol besta, como a gente fala aqui, essa é a verdade. Mas, cara, foi realmente complicado, Marcão. Não pode falhar desse jeito, né? E sorte dele que foi o Jaci, né? Que o Jaci ontem tava. Jaci ontem tava complicado, Jaci. Errou demais, perdeu bobas, deu umas paçocadas ali no campo de defesa que quase que a equipe do Amazonas consegue se aproveitar e fazer o gol. Mas, assim, né? O Marcão ontem foi tentar a bola, né? Pegar assim, pra encaixar a bola assim, a bola acabou passando por baixo das pernas dele e sobrou pro Jaci. Sorte que ele percebeu e era o Jaci, né? O Jaci acabou se atrapalhando, não chutou e o Amazonas conseguiu se safar naquela ocasião. Mas mesmo assim, o Marcão tem que ter cuidado com essas bolas, hein? Porque muitas vezes o time pode perder pontos, até perder partida por conta de bobeada, né? Então o Amazonas tem que ficar ligado. Mas assim, resumindo a ópera, foi bom o resultado em termos de tabela de classificação. O Amazonas, se não me engano, está com 7 jogos invicto na Série B. É realmente muita coisa, né? Para o time do Amazonas, que é estreante. Era um time ali que o pessoal falava que iria brigar para não cair. 7 jogos de invencibilidade aí na Série B é muita coisa. Agora, o que falta para o Amazonas para poder brigar pelo G4 é justamente fazer bons resultados dentro de casa. Porque o Amazonas consegue fazer os seus resultados fora de casa, vencer, como foi essa sequência de 2 jogos, né? Venceu contra o Paysandu e empatou contra o Mirassol. Agora, falta fazer sua parte dentro de casa. Porque se o Amazonas tivesse vencido, por exemplo, vamos lá, colocar uma porcentagem, 90% dos jogos aí que jogou dentro de casa, o Amazonas estava no G4 nesse exato momento. Só que o problema é que o Amazonas acaba perdendo muito dentro de casa. Às vezes jogar bem, acaba perdendo. Às vezes jogar mal, acaba ganhando, né? Como foi ontem. Então, o Amazonas é muito inconstante dentro de casa. E isso daí que é o problema, né? Porque a equipe do Amazonas, se quiser sonhar realmente com acesso, vai ter que ter realmente uma boa sequência dentro de casa. E, quando for jogar fora de casa, né? Conseguir um empatezinho ou uma vitória, né? E para poder sonhar, né? Para poder conseguir ali sonhar com o acesso para a Série A. Dá ainda para acreditar? Dá. Não muito pelo futebol, né? O Amazonas tem que ganhar bastante para as próximas partidas. Inclusive, o próximo jogo é contra o Brusque. O Brusque já virou um adversário, né? Já tradicional do Amazonas, né? Tradicional dos times amazonenses. Com os bons resultados pro futebol amazonense e outros não, né? Mas a última memória que a gente tem, né, do Brusque é boa, né? O Brusque o Amazonas, no caso, né? Foi campeão aí da Série C, enfrentando a equipe do Brusque lá em Santa Catarina, né? O primeiro jogo foi empate, o segundo jogo a equipe acabou vencendo a equipe do Brusque. Eu não me lembro o resultado, né? Mas acabou vencendo a equipe do Brusque lá
em Santa Catarina e acabou sendo campeão aí da Série C. Então assim, a Amazonas tem que melhorar seu futebol, tem que ter cuidado, né, com essa zaga. A zaga realmente do Amazonas não é boa. E tem que ter uma sequência boa de vitórias para poder assim a gente sonhar com uma Série A, né, ano que vem. E aí é se organizar, contratar bem para poder a equipe pelo menos se manter aí na Série A. Mas só chegando na Série A já seria fantástico, né, para um time que é recente, né. O Amazonas, que se não me engano foi fundado em 2019, mas se já conseguir um acesso para a Série A, seria realmente algo, sabe, uma ascensão meteórica do time amazonense. Então assim, né, pessoal, bom resultado, 2-1, vitória. Não jogou bem, mas pelo resultado a gente não dá para reclamar muito, né? Mas mesmo assim tem que melhorar esse futebol do Amazonas, né? Tem que melhorar, tem que consertar as coisas aí, principalmente o time tem que saber muito bem matar a partida, porque senão realmente fica muito complicado e acaba perdendo pontos bobos por conta de vaciladas, né? Principalmente no setor defensivo. Então, pessoal, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo, pessoal. Deixa aqui o like para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Vamos bater essa metinha, pessoal, de chegarmos a 600 inscritos aqui no canal Amazon Futebol SC. Então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!